Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 9 até o 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 9 até o 12. Essa semana, em um conflito interno sobre a mensagem da noite, embora que de manhã o Senhor me conduziu bem nítido sobre o texto, sobre o que falar sobre aquele texto, como nós falamos hoje de manhã, mas esse da noite foi um conflito dentro de mim, entre três passagens que estavam falando muito comigo, para poder tratar aqui à noite. Só ontem, em oração ao Senhor, o Senhor me definiu qual texto nós iríamos meditar nessa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 9 até o 12. Vamos ler o texto, a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12, diz o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, portanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, que progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vós porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos ler novamente todos os versículos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, que progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nessa noite, Pai, o Teu Santo Espírito venha falar conosco, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, conserte e acerte todo o meu falar, para que a Tua palavra cumpra em nós o Teu querer, Pai, e assim possamos ir para os nossos lares, com a certeza, a plena certeza, de que o Senhor falou conosco, Pai. Assim, Senhor Deus, eu oro, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem para a nossa meditação é Amor Fraternal. Do grego a palavra ágape, traduzido para amor fraternal, amor incondicional, mas usado como amor fraternal em várias epístolas de Paulo e de João. E, meus irmãos, quando nós lemos as epístolas, nós precisamos ter algumas coisas em nossa mente. Nós precisamos ter a ciência de algumas coisas antes de nós lermos o conteúdo das epístolas. Existem alguns pré-requisitos para nós entendermos a mensagem que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, queria tratar com determinada igreja. Temos que entender a motivação que fez com que o apóstolo ou os apóstolos venharam a escrever determinada epístola. Sem esse panorama, sem essa base, nós poderemos chegar a muitas conclusões equivocadas e assim interpretar de forma errada ou errônea o texto sagrado, né?
A primeira coisa que nós temos que ter em mente quando lemos uma epístola, e a epístola está sendo direcionada para uma igreja, é conhecer a formação dessa igreja. Como que essa igreja foi formada? Nesse caso aqui estamos vendo a igreja de Tessalônica. Como que ela foi formada? Como que ela foi criada? A igreja de Tessalônica foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. É registrada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do verso 1 ao 9. E quando nós recuamos um pouco em Atos 16, do verso 6 ao 10, durante a segunda viagem de Paulo, nós vemos que Paulo estava decidido a um trajeto, ele tinha em mente um trajeto, ele tomou Silas e foi consigo para esse trajeto, e no meio do caminho ele foi impedido de prosseguir. Ele tinha uma intenção, ele tinha um caminho, ele tinha um planejamento, e de repente no meio do caminho, aquilo que ele estava planejado, aquilo que ele pretendia fazer, ele não estava conseguindo, e ele foi impedido de várias formas, e ele foi descendo de cidade em cidade, até que ele chegou em Troade. Quando ele chega em Troade, ele tem um sonho, e naquele sonho ele tem a visão do homem macedônio, que dizia para ele: passa para a Macedônia. Paulo ali muda os seus planos, muda o seu trajeto, e em vez de ficar ali no Oriente Médio, ficar ali na região da Ásia Menor, ele pega os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, e avançam para a Europa, em direção à Europa. Aí os seus companheiros, junto com Paulo, eles vão em direção para Filipos. Isso é registrado em Atos 16, do verso 12 ao 40, principalmente no verso 12. Eles chegam em Filipos, começa a pregar o Evangelho, começa a ministrar a palavra, mas ali tem aquela situação daquela mulher que está endemoniada e é fonte de lucro do seu senhor. E naquele momento, quando acontece, ele é expulso de Filipos, acontece uma expulsão de Paulo da cidade de Filipos, e a Bíblia vai dizer que de Filipos, Paulo vai para Tessalônica. Atos 17, verso 1. Ele chega em Tessalônica, a Bíblia vai nos dizer que por 3 semanas, ele prega e ele fala na sinagoga, por 3 sábados ele falando, está lá em Atos 17, verso 12, até que os judeus não deixam Paulo mais falar na sinagoga, porém Jason, um dos maiorais da sinagoga, aceita a palavra de Paulo, e Paulo começa a falar sobre a palavra do Senhor e sobre Jesus Cristo na casa de Jason. A Bíblia vai nos dizer que foram 3 meses que ele ficou na casa de Jason, falando sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Mas quando chega em Atos 17, 5, a Bíblia vai falar que houve um alvoroço na cidade, e esse alvoroço na cidade fez com que Paulo saísse de Tessalônica e fosse em direção a Bereia. De Bereia ele vai para Atenas, de Atenas para Corinto. Aí nós temos Atos 17 e Atos 18. Meus irmãos, esse é o contexto da formação dessa igreja. Ela foi formada no período da segunda viagem paulina, com uma perseguição judaica em cima dos cristãos, aonde Paulo teve um período de 3 meses para ficar com essa comunidade, e Paulo deixa sem liderança nenhuma essa comunidade. A segunda coisa que nós temos que ter em mente, a primeira é a formação da igreja, a segunda é o período de escrita da carta. Quanto que Paulo parou para escrever essa carta, né? E quando olhamos para a Bíblia, nós temos uma bênção enorme atualmente. Nós temos os 66 livros completos para nós lermos. E quando nós olhamos para a realidade da igreja primitiva, a igreja primitiva não tinha essa realidade. Eles não tinham os 66 livros. Os 27 livros do Novo Testamento ainda não tinham sido inspirados pelo Espírito Santo. A história bíblica vai nos dizer que o evento pascual de Jesus Cristo, a morte, a crucificação, a ressurreição e a assunção de Cristo, ocorreram ali por volta do ano 30 depois de Cristo.
Em 30 depois de Cristo acontece todos esses eventos que nós consideramos como evento pascual. E depois que Cristo é assunto aos céus, a igreja passa por seu primeiro período, chamado primeiro período da igreja primitiva, onde que a igreja começa a vivenciar o período da oralidade. Não tinha nada escrito, tudo era de forma oral. Então, os apóstolos que conviveram com Cristo contavam a história de Cristo, as pessoas que eram testemunhas oculares começavam a contar o que Cristo fez, o que elas viram Cristo fazer, isso por oralidade. E alguns textos pequenos das falas de Jesus Cristo começou a ser passado de mãos em mãos. Assim como, por exemplo, tem pessoas que estão aqui na igreja e anotam a mensagem, estão anotando. Quando Cristo falava, quando Cristo ministrava, algumas pessoas anotavam as falas de Cristo, e isso começou a ser distribuído nesse período, na primeira fase da igreja. Essa primeira fase durou 20 anos, foram 20 anos, desde 30 até 50 depois de Cristo, não havia nada escrito. Quando chega no ano 50, mais ou menos, meus irmãos, a igreja começa a ver necessidade da escrita. E o texto do Novo Testamento começou a ser reproduzido, começou a ser escrito. E aí nós temos duas teorias textuais, uma chamada primazia de Gálatas, a qual os teóricos vão dizer que Gálatas foi escrito entre a primeira e a segunda viagem de Paulo, colocando a carta de Gálatas escrita no ano 48. E uma outra teoria diz não, que Gálatas foi escrito no final da segunda viagem, colocando a carta de Gálatas em 52 depois de Cristo. Mas a carta de Tessalonicenses nós temos a data exata da escrita dela. Ela foi em 50 depois de Cristo. Então existe a primazia de Gálatas e a primazia de Tessalonicenses. Qualquer um dos teóricos bíblicos e exegetas que defendem o que nós estamos diante, quando nós estamos lendo a carta de Tessalonicenses, nós estamos diante do primeiro ou um dos primeiros textos do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos é escrito em 56, o Evangelho de Lucas em 62, o Evangelho de Mateus em 58 e o Evangelho de João em 97 depois de Cristo. Nós estamos diante aqui de Tessalonicenses de um dos primeiros livros do Novo Testamento. Isso significa que Tessalonicenses não tinha os 4 evangelhos para basear a sua fé. Eles confiavam nos ditos apostólicos. Justamente é nesse livro que inaugura os escritos neotestamentários. E através dessa carta, meus irmãos, nós conhecemos a igreja do nosso Senhor nos seus primeiros 20 anos de existência, na sua origem. Conhecendo quando que foi escrita, a terceira coisa que nós temos que ter em mente é qual a motivação, o que motivou Paulo a escrever essa carta. Por que ele escreveu? Porque quando Paulo escreveu a carta de Tessalonicenses, ele estava mudando a história da igreja. A igreja que, por tradição, estava indo por oralidade até então, Paulo quebra a tradição e fala o seguinte: não pode ser apenas por oralidade, vamos agora escrever, eu preciso escrever. O que levou Paulo a fazer isso? Quando vocês que estão fazendo bacharel em teologia ou fazendo teologia e estudam uma matéria chamada Panorama Bíblico do Novo Testamento, lá nós aprendemos que o princípio básico da motivação das epístolas é a exortação e a correção da igreja. Nós aprendemos que por princípios básicos, as epístolas foram escritas para exortar e corrigir o povo de Deus, o que estava acontecendo. Fundamentava em corrigir os ensinamentos errados de uma determinada comunidade e aprofundar aquela comunidade na presença de Deus. As cartas tinham a função de aperfeiçoar o povo de Deus contra as falsas doutrinas que estavam entrando dentro da igreja. Mas qual o motivo que fez Paulo escrever Tessalonicenses? O que deu início à literatura neotestamentária que nós temos hoje? Quando nós olhamos para o texto,
nós vemos que Paulo ficou apenas 3 meses naquela cidade, pouquíssimo tempo, 3 meses discipulando aquelas pessoas. Paulo sai de Tessalônica, vai para Bereia, ali Paulo elogia a cidade de Bereia, que nós conhecemos o elogio dele, e quando Paulo está em Bereia, ele começa a se preocupar com a igreja de Tessalônica, por causa do tempo curto daquela igreja que estava recém-implantada. E quando Paulo vai para Atenas, indo para Atenas, Paulo ele envia Timóteo e Silas para voltar para Tessalônica, para saber como que estava aquele povo, como estava aquela igreja de 3 meses, que não tinha nenhum líder para tomar conta. Quando Paulo chega em Corinto, depois de passar em Atenas, fazer aquela pregação ao Deus desconhecido, e Paulo chega em Corinto, ele recebe Timóteo, Silas fica em Tessalônica, e Timóteo volta para Corinto para dar informações de Paulo que ele viu. E Paulo, ao ouvir de Timóteo o que estava acontecendo em Tessalônica, ele se empreende em Corinto, na cidade de Corinto, a escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. E meus irmãos, a carta de Tessalonicenses é diferente de todas as demais que nós temos do quadro paulino, ou do cânon paulino. Enquanto a maioria das cartas paulinas foram escritas para correção e exortação, a primeira epístola de Tessalonicenses foi escrita para elogiar aquela comunidade. Foi um elogio que Paulo fez àquela comunidade, e ele aproveitou para instruir um pouco mais daquilo de bom que a comunidade já estava fazendo. Em 1 Tessalonicenses 2,14 vai dizer o seguinte: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma igreja tão jovem, e Paulo recebia notícias de Timóteo, que eram notícias boas. Isso Paulo registrou em 1 Tessalonicenses 3,6. As notícias que Timóteo demonstraram para Paulo eram bons resultados ocorridos na igreja de Tessalônica. E a preocupação de Paulo cessou quando ele soube a notícia que estava vindo de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses 3,7 diz o seguinte: por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Meus irmãos, Paulo foi consolado. Ele estava preocupado com a igreja de Tessalônica quando estava em Atenas, em Bereia e Atenas. Quando chega em Corinto, ele foi consolado pelas informações e notícias de Timóteo. Os resultados demonstrados por aquela igreja foram tão bons que fez Paulo quebrar aquela tradição de oralidade e começar a escrever o primeiro texto, um dos primeiros textos do cânon sagrado. E meus irmãos, quando nós olhamos para a carta de Tessalonicenses, aquele resultado, aquilo que ele estava ouvindo era tão bom, que por 3 vezes, 3 passagens bíblicas em Tessalonicenses, Paulo ele coloca a seguinte expressão: não necessitais que vos escreva. Por 3 vezes ele vira para aquela comunidade e diz o seguinte: sobre este assunto, não necessito que vos escreva. Uma carta feita para instrução, e tinha, meus irmãos, assuntos que era necessário instruir, mas não para aquela comunidade. Aquela comunidade não precisa ser instruída sobre aquele assunto. Meus irmãos, e o texto base que nós acabamos de ler é um desses textos que Paulo vira para a comunidade e fala o seguinte: não necessitais que vos escreva. E o texto, os 4 versos que nós lemos, fala justamente do amor fraternal. Paulo olha para aquela comunidade e fala o seguinte: sobre o amor fraternal, eu não preciso vos ensinar, eu não preciso falar sobre isso. Paulo recebe notícias de Timóteo, e quando ele recebe, ele soube que ele não precisava tratar sobre esse tema, porque aquela igreja estava fazendo.
Quando, por exemplo, nós olhamos para a carta de Corinto, 1 Coríntios, nós vemos que Paulo dedica um capítulo inteiro, capítulo 13, 12 versículos, falando justamente sobre o amor fraternal. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para Tessalonicenses, Paulo fala assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva. Portanto, vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Meus irmãos, uma igreja jovem, 3 meses de vida, uma igreja que não tinha liderança, estava sem pastor. O apóstolo ficou preocupado, porque ele não pôde instruir muito bem aquela igreja. E essa igreja, meus irmãos, mesmo sem pastor e sem liderança, Paulo reconheceu que eles amavam uns aos outros, que eles eram companheiros. Que elogio que Paulo faz para essa igreja, que elogio que ele faz. No tocante ao amor fraternal, não precisa que vos ensine. Será que nós hoje em dia precisamos ser ensinados sobre o amor fraternal, a amar uns aos outros? Ou podemos receber o mesmo elogio de Paulo sobre esse tema? Não é necessário que vos fala, porque vós tem sido visto e vós praticais esse amor. Portanto, vós mesmos estáis por Deus instruídos. Nós agora que temos a Bíblia completa, nós podemos olhar e ver o seguinte: será que nós temos as condições de receber o mesmo elogio que Tessalônica recebeu? Mas ainda tem mais, meus irmãos. O amor fraternal não ficou condicionado na igreja local, não ficou restrito ao ambiente eclesiástico. A igreja não era um grupo fechado, não era grupinhos que nem a igreja de Corinto, que tinha vários grupinhos. Os companheiros não eram alguns somente, os outros estavam de fora, e nem era um grupo fechado por interesse. Não era o grupo da Maria, da Marta, da Madalena, de Pedro, Tiago e João. Eles não seguiam um a Cefas, outro a Paulo, outro a Apolo e alguns a Cristo. Mas o amor daquela comunidade superou o ambiente eclesiástico, superou os departamentos, superou a comunidade de fé e avançou e foi além. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 10, parte A, vai dizer o seguinte: e na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Uma igreja tão jovem, uma igreja sem líder, uma igreja com pouco discipulado, mas não era a necessidade de instruí-los em amar uns aos outros, e a sua comunidade, aonde eles viviam, viam um reflexo desse amor, dessa comunidade para aqueles que estavam em volta. Como que nós temos que aprender com uma igreja jovem, uma igreja que nós poderíamos dizer que está caminhando como recém-nascido na fé cristã, com 3 meses de vida. O testemunho, meus irmãos, dessa igreja foi tão bom que ficou conhecido nas cidades ao derredor. Aquela igreja impactou as cidades em volta, não ficou somente em Tessalônica, mas os povoados em volta começaram a saber o que estava acontecendo. Em 1 Tessalonicenses 1,7 vai dizer o seguinte: de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eles eram vistos e observados e elogiados pelo que eram. Esse tipo de comportamento deles, meus irmãos, se tornou-se notório. Todos viam, não dava para esconder e não dava para camuflar, era sincero, era observado e as pessoas admiravam. Embora aquela igreja fosse jovem, sem um líder sequer, embora não tivesse nenhum discipulado, pouco discipulado, com pouco tempo, em 3 meses,
Embora aquelas pessoas que estavam ali fossem novas convertidas, meus irmãos, aquela igreja era um exemplo na sua cidade e nas cidades que estavam em volta. As pessoas viam e falam assim: eu quero ser que nem aquela pessoa. Aquele homem, aquela mulher, Jasão e sua família, são pessoas diferentes, são pessoas que fazem e atuam diferente. Por isso, meus irmãos, que a notícia de Timóteo para Paulo consolava as suas aflições, e Paulo estava sendo consolado. Essa igreja estava a um nível profundo de intimidade com Deus. Em Mateus 22, verso 37 ao 39, Mateus 22, 37 ao 39, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, esse texto, escrito por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, era uma verdade na igreja de Tessalônica, e nem ao menos eles conheciam ainda esse texto, porque ainda ia demorar 8 anos para o Espírito Santo inspirar Mateus para escrever. Mas eles agiam dessa forma, eles amavam uns aos outros, eles amavam o seu próximo como a si mesmo, eles cumpriam um mandamento que estava escrito nos seus corações. Será, meu irmão e minha irmã, que o texto de Mateus é uma verdade em nossas vidas, no dia de hoje? Será que nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, em todas e quaisquer situação? Será que o amor fraternal está presente em nossas vidas? Hoje nós temos 27 livros inspirados, do primeiro livro do Novo Testamento, organizado a partir de Mateus, até o último livro de Apocalipse. Nós temos a saga do povo de Deus, primeiro no ministério de Jesus Cristo, depois no ministério da igreja primitiva, operada pelo Espírito Santo, para que nós possamos chegar à incorruptibilidade e à vulnerabilidade do varão perfeito. E o que nós damos conta desses 27 livros? Nos preocupamos com o que estão à nossa volta, com o irmão que está à frente no banco, que está atrás, que está ao lado. Se nós nesse momento olharmos para a pessoa que está ao lado, ou a pessoa que está à frente no banco, a pessoa que está atrás, nós conhecemos as aflições desse irmão. Que dirá do vizinho, que dirá do amigo de trabalho, do irmão que está na igreja? Nós sabemos a aflição que está nesse irmão. A intimidade do Espírito Santo em nossas vidas nos leva em direção aos outros. O amor de Deus nos leva a amar o nosso irmão. Ser cristão, estar na presença de Deus, meus irmãos, significa que nós nos relacionamos uns com os outros. O Evangelho é relacional. A própria divindade, ela é relacional. Eternamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam num amor perfeito, um pelo outro. E no ambiente relacional da Trindade, o Senhor cria todas as coisas, para que todas as coisas possam se relacionar com Ele. Quando o Senhor criou o homem, e depois criou a mulher, primeiro criou o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei para ele uma adjuntora que lhe seja idônea. O Senhor está falando o seguinte: não é bom que o homem viva sem relacionamento. E o primeiro relacionamento que Ele institui na vida do ser humano é o relacionamento familiar, homem e mulher, esposo e esposa. Depois, relacionamento filial, pai, filho, filho, pai,
mãe, filho, filho, mãe, depois o relacionamento social, a partir do patriarcado inicialmente, depois do povo. Nós somos seres relacionais e somos chamados para amar a Deus com toda a nossa força e ao próximo como a nós mesmos. Não há intimidade com o Espírito Santo se nós não nos preocupamos com o nosso irmão. Não há intimidade com o Espírito Santo. Isso é uma abominação diante do Espírito Santo. Aquela igreja, Paulo vira para ela e fala o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva. Igreja Evangélica Congregacional de Lindo Parque, no tocante ao amor fraternal, será que é necessário escrever para cada um de nós? Ou não é necessário? Ou não é necessário? Paulo constatou isso em Tessalônica. Ele viu isso naquela comunidade. Conseguimos constatar isso em nossas vidas. Quem está do nosso lado nesse momento? Quais são as suas lágrimas? Quais são as suas dores? Como tem pessoas aqui com dores? Como tem pessoas aqui com lágrimas? Quem é que está agora nas redes sociais e não pôde estar aqui conosco? Porque existem lágrimas e dores nessa pessoa. Quais são os sofrimentos que essa pessoa está passando nesse momento? Quais são as suas necessidades? Deus está chamando você, meu irmão e minha irmã, para orar por essa pessoa, para chegar no canto e conversar com ela e falar: o que você quer que eu faça para você? Deixa eu orar por você nesse momento. Onde eu posso te ajudar? Onde eu posso te ajudar? Ou de repente, nós nem nos importamos com tudo isso. Achamos que basta os males que nós temos da vida, e realmente nós temos muitos. Temos muitos males. Nós matamos um leão por dia. Nós temos a certeza da vitória de todos eles. Não que nós estamos livres de passar de aflição. Cristo fala: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aonde nas nossas dores nós nos preocupamos com as dores alheias? Ou nós preocupamos apenas com a nossa dor? Tessalônica se importava com as pessoas que estavam à sua volta, e ela agia para que as outras pudessem ser cuidadas. Sabe por que ela fazia isso? Porque Jesus Cristo se importa com as dores, com as nossas dores. Jesus Cristo não importa apenas com as minhas dores, Ele se importa com as minhas e com as de cada um que está aqui. Ele não olha apenas para mim, Ele olha para mim e para todos nós que estamos aqui. O mesmo olhar de Cristo tem que ser o nosso. O olhar daquele que sobe na cruz, com dores, com sangue vertido, com cravo na mão, com furo nos pés, com a lança transpassando, com vinagre sendo colocado na língua. Ele vira para o Pai e fala: Pai, perdoa-os. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mal algum, mácula alguma vimos no falar de Jesus Cristo. E por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses 1,6, vai dizer o seguinte: 1 Tessalonicenses 1,6: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do nosso Senhor. Nós somos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é tudo. Como que esses 4 versículos Paulo consegue, inspirado pelo Espírito Santo? Isso aqui não é uma questão de letra, meu irmão, é questão de inspiração mesmo. Ele consegue fechar o quadro todo em 4 versículos. Porque Paulo, ele não apenas fala da necessidade de termos o amor fraternal,
mas ele fecha nos últimos 2 versículos em favor do abuso do amor fraternal. Ele fala da necessidade e fala do abuso. No versículo 11 e 12, Paulo faz um adendo e fala sobre o abuso do amor fraternal. E existe um ponto muito sério para nós observarmos sobre o amor fraternal. E é uma coisa que, como igreja, nós temos que ter sempre esse cuidado. Existem pessoas que estão espalhadas por aí, em várias igrejas, em várias comunidades, que abusam da comunidade de fé, que chegam à comunidade de fé para abusar dela, e abusar do amor fraternal. E em nome do amor fraternal, e em nome do amor cristão, existem pessoas que exploram o amor fraternal. Eu vou para aquela igreja porque ela me ajuda. Eu vou naquela igreja porque eu estou necessitado, e assim, e eles vão me abençoar, eles vão me usar, eles vão me colocar, vamos dar coisa. Existem pessoas que exploram o amor fraternal e vão de igreja em igreja. E quantas vezes nós vemos isso? E Paulo coloca esse versículo inspirado pelo Espírito Santo justamente para nós nos policiarmos quanto aos exploradores da fé que chegam perto de nós. Pessoas que não necessitam, mas fazem cara de pobres coitados e necessitam do amor fraternal, que querem receber o amor fraternal das pessoas, mas não querem dar o amor fraternal aos outros, que querem reter para si e querem que o pastor dê, que os oficiais dê, que os irmãos dê, mas eles mesmos não querem entregar esse amor aos outros, que querem ser amados, mas não querem amar. Paulo faz esse adendo e faz o seguinte, verso 11 e 12, e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. A igreja de Tessalônica, meus irmãos, jovem, com amor fraternal, e sendo elogiada por isso, mas Paulo detectou na fala de Timóteo, nos assuntos e na notícia de Timóteo, que tinha aqueles que amavam e ajudavam a todos, e aqueles que encostavam naqueles que estavam exercendo o amor fraternal, que deixavam de trabalhar para ser sustentado, que não queriam mais viver na comunidade, mas queriam que a comunidade ajudasse a pessoa, e quando a comunidade deixava de ajudar, eles saíam da igreja falando mal daquela comunidade. Paulo identificou isso que estava acontecendo naquela comunidade, e por isso Paulo alerta aquela igreja, cuidado com essas pessoas, querem receber o amor, mas não querem entregar o amor, querem ser amadas, mas não querem amar. E o verso 11 vai dizer o seguinte, e a diligenciardes por viver tranquilamente. Nós somos chamados para viver tranquilamente, a cuidar daquilo que é nosso, e a trabalhar com as nossas próprias mãos, como Paulo ordena e tem ordenado nos textos sagrados. O amor fraternal, meu irmão e minha irmã, é uma via de mão dupla, é uma via de mão dupla. Se ela tem apenas um sentido, tem alguma coisa errada. Ela é uma via de mão dupla. Quantos querem receber o amor e não querem entregar esse amor dentro da comunidade de fé? Quantos querem ser assistidos, porém não querem assistir a ninguém? Quero que orem por mim, mas eu não vou orar por ninguém. Eu não oro por ninguém. Querem ser abençoados por Deus, mas não querem abençoar a comunidade de fé. Querem ser abençoados pelos irmãos e receber a oração, e com os irmãos que estão passando necessidade, não ofertam para a ação social, não ajudam nem com um sabonete, nem com uma pasta de dente. Querem estar no meio da comunidade sendo abençoada pela comunidade, mas não querem olhar para a comunidade e ver o seguinte, aonde eu posso abençoar alguém da igreja? Meu irmão, minha irmã, e concluindo a mensagem, nós queremos uma igreja abençoada. Nós queremos que a Igreja Evangélica Congregacional de Lindo Parque seja uma igreja abençoada,
Queremos que o Espírito Santo mova em nossas vidas, em todos os nossos encontros e reuniões. Queremos ver, meus irmãos, vidas aqui dentro, transformadas pelo Espírito Santo diariamente. Queremos, meus irmãos, sair daqui, quando termina a nossa celebração, quando termina o nosso culto, queremos sair saciados pela presença de Deus nesse lugar. Queremos que flua a unção do Senhor e o poder em nossas vidas. Queremos que Deus faça tudo isso em nosso meio, mas nós não podemos ser represa. Nós não podemos ser represas de forma nenhuma. Nós não podemos represar tudo o que Deus faz em nossas vidas em nós mesmos. Ao contrário, nós precisamos fluir. Eu quero que cada um irmão aqui seja abençoado, e peço a Deus ser fonte de bênção na vida de cada um. Que o Senhor possa fluir da minha vida para a vida de vocês. E assim é o desejo que eu peço a cada um de vocês. Abençoe o seu irmão, abençoe sua irmã, abençoe aquele que está vindo à igreja. Sabemos que hoje tem várias pessoas que não vieram à igreja porque está viajando, mas tem aqueles que não estão aqui porque muitas coisas ocorreram. Uns estão em depressão, outros estão afastados há tanto tempo, outros estão com enfermidade. Meu irmão, flua para esse irmão. Amanhã pegue o seu telefone, vai lá no grupo da igreja, vê com quem há muito tempo você não fala e mande uma mensagem para essa pessoa. Você pode mandar uma mensagem para todo mundo daquele grupo que está ali na igreja. Clique em cima do nome e responder em particular. E responda para esse irmão. A irmã Silene que não está aqui, a irmã Eliana Lobão que não está aqui, a dona Glorinha que não está. Procure-os, vá até eles, fale com eles. Em 1 João 4,12 vai dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. O que é necessário nessa noite de cada um de nós para deixarmos no altar, a corrigir as nossas vidas? Nessa noite, o que é necessário que nós venhamos derramar na presença de Deus, para que a mesma recomendação de Paulo seja nossa nesse momento, que no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva. Coloque tudo isso diante de Deus nesse momento, porque com o seu imenso amor, nessa noite o Senhor vem te socorrer. E você, meu irmão e minha irmã, verá que o Senhor tem poder nessa noite. Ele tem poder para restaurar relacionamentos, para trazer cura, para libertar vidas, para restaurar casamentos e relacionamentos. Basta nesse momento deixar tudo no altar. A igreja de Tessalônica tem que ser o nosso objetivo. Nós precisamos ser objetivo em relação a isso, que possamos ser aperfeiçoados no amor de Deus, ser exemplos para essa sociedade. E como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, ele termina o texto dizendo o seguinte: permaneçam a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Louvado o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus.